Gives it back to Russ. Deep shot. Get it! What a perfect ending to a historic day. Westbrook gives the Thunder the victory. Fala galera, podcast Mania de Thunder na área, dessa vez o episódio de número 14, um mês depois da última gravação. Enfim, temos aí uma perspectiva de pós-temporada, adversário definido, Thunder na sua preparação plena para enfrentar o Phoenix Suns no primeiro round. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dedicar esse episódio ao lendário Oscar Schmidt, que nos deixou na tarde de ontem, sexta-feira. A gente está gravando isso num sábado pela manhã, então fazer essa menção aí, essa lenda do esporte brasileiro, reconhecido mundialmente, né, e fará muita falta, né. Curiosamente, o episódio de número 14, que é o número que marcou muito a carreira dele, vai ser dedicado à memória desse grande jogador, esse grande ídolo do esporte brasileiro. Acho que para todos nós brasileiros que temos amor ao jogo, que gostamos tanto do basquete, né, temos, né, o eterno respeito e toda essa menção vai ao Oscar Schmidt e aos seus familiares também nesse momento tão difícil, mas de memória, de muita lembrança desse ídolo para todos nós. Como já temos o adversário definido, eu gostaria de chamar o meu amigo Lucas para a gente poder falar desse confronto de primeiro round, Thunder e Phoenix Suns, mais uma série de playoff pela frente, né? A gente que tem vasta experiência nos últimos 10, 15 anos, em tantas memórias. Phoenix Suns será o adversário do Thunder no primeiro round e trago o Lucas do Thunder Brasil aqui para falar, ele que tem muito mais conhecimento que eu e vai discorrer sobre o assunto aí, sobre o time, sobre o adversário, sobre a projeção, sobre o chaveamento. Temos muito a conversar nesse podcast, nesse episódio específico, então bom dia, Lucas, meu bruxo, tamo junto. Fala, meu povo, fala, meu amigo Ângelo, sempre bom estar com vocês que estão ouvindo a gente, e nada mais justo do que, de fato, abrir esse episódio falando um pouco sobre o Oscar. Claro que a gente não vai ficar aqui se aprofundando sobre, até porque eu e Ângelo somos mais novos, então a gente infelizmente não pôde assistir o Oscar jogar, mas como jornalistas esportivos, como amantes, né, apaixonados por basquete, a gente fatalmente viveu muito de Oscar Schmidt, acompanhamos muitas coisas e fatalmente sentimos essa perda também. Então ficam nossos sentimentos aqui para a família, amigos próximos, jogadores, né, que acompanharam a vida dele de perto. Inclusive, até a curiosidade, ontem eu ia participar de uma coletiva de imprensa com o Portland Trail Blazers, né, que o Thiago Splitter ia falar, e aí ele nem participou, né, justamente por conta desse baque. Então a gente vê o tamanho de uma figura como Oscar. Mas vamos como muitos relatos que eu vi, o Oscar era um cara que nunca deixava as pessoas descumprirem seus compromissos, muito menos fazê-los com pouca veemência. Então a gente está aqui para justamente honrar isso e fala bem, né, cara? Vamos falar sobre coisa boa, que é o playoffs, que vem aí, começa no próximo domingo. A gente está gravando isso no sábado, justamente horas depois da confirmação do oponente do Thunder, que conseguiu a first seed, né? Que é o mais importante. A gente no último episódio falou um pouco sobre isso, a gente tava com esse medo, só que o OKC deu as respostas que todo mundo tava esperando. E o Thunder, então, para a gente começar abrindo os trabalhos, teve mais uma vez a melhor campanha da NBA, liderando o Oeste pelo terceiro ano seguido, 64 vitórias e 18 derrotas, e temos o nosso adversário definido, o Phoenix Suns, vai ser o adversário do Oklahoma City Thunder no primeiro round, o Phoenix que ontem passou pelo Golden State Warriors e ficou com a seed 8. Então, pelo chaveamento, Thunder e Suns se enfrentam. O primeiro jogo já é amanhã, domingo, dia 19 de abril, meu aniversário, inclusive, e o de Luguentz Dort, só fazer esse adendo aqui. E, cara, eu acho que a gente pode discorrer já um pouco desse confronto. Eu acho que o chaveamento ficou favorável pra gente, porque Denver, Spurs e Wolves ficaram todos do lado de lá da chave, então a gente só enfrentaria eles em uma eventual final de conferência. Então, vejo que a gente ficou com o caminho aberto. Agora, claro que o Thunder tem que fazer o seu papel e confirmar todo esse favoritismo, né? Então, acho que a gente pode já falar um pouco sobre esse confronto. Antes de passar a palavra para o Lucas, só alertar que o Clippers, né, estava no play-in, acabou, né, caindo logo no primeiro jogo e nos cedeu, né, nos cederá uma pique de loteria no próximo draft, que tende a ser a escolha de número 12, porém, temos as odds aqui, né, essa pick número 12, ela pode subir, né, tem 7,1% de estar no top 4. É claro que é um cenário um pouco mais irreal, a gente não costuma ter muita sorte na loteria do draft, mas sendo uma pick 12 já é algo muito positivo para o Thunder, que tem essa escolha totalmente desprotegida do Clippers, então a gente vai poder acompanhar a loteria com alguma expectativa. Se subir para o top 4, maravilhoso, e se ficar no top 12, eu acho que é uma classe tão boa quanto para a gente poder draftar um bom jogador. Mas vamos falar sobre esse confronto, agora a palavra é toda do Lucas.
Exato, só pincelar um pouco sobre esse draft, porque na pick 2 do Thunder já escolheu Cason Wallace e Nikola Topic. Então o Thunder tem um bom histórico na pick 2. Mas vamos falar do que importa, ninguém aqui quer saber de draft. Felizmente já passamos da época de comentar sobre draft nesse podcast. Falar um pouco desse jogo, cara, eu não vou negar que eu preferia pegar o Golden State Warriors, porque o Warriors é uma bagunça, apesar de ter o Stephen Curry. O Warriors é uma bagunça, de tanto que a gente viu isso ao longo da semana contra o Clippers. Eles foram salvos pelo excelente segundo tempo do Stephen Curry. E ontem contra o Phoenix Suns eles não tiveram a menor chance, porque o time do Phoenix Suns é um time ok, cara. O pessoal brinca que é o low profile Phoenix Suns, desde a saída do Kevin Durant, né, que largou eles, né, acabou indo pro Houston Rockets, que tá na nossa chave. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E o time do Phoenix Suns, cara, é um time bem honesto. Não acho que tenha chance contra o Thunder, porque o Thunder é o time a ser batido. Inclusive, tá há mais de uma semana descansando. O último jogo oficial do Thunder, assim, com os titulares, foi no dia 8 de abril, uma quarta-feira retrasada, que foi contra o Clippers, justamente quando a gente confirmou a primeira seed, a primeira colocação da Conferência Oeste e, consequentemente, a melhor colocação de toda a NBA, ou seja, teremos mando de quadra até uma eventual final. Depois colocou o time em reserva, inclusive contra o Phoenix Suns. No último jogo da temporada a gente tomou uma piaba de 32 pontos de vantagem, só que só entrou o Terrão, só entraram os Operários. Então eu nem coloco esse jogo na equação. Foi o quinto jogo, tá? Thunder enfrentou o Suns 5 vezes na temporada por conta da NBA Cup. A gente enfrentou eles na fase de grupos da NBA Cup e depois nas quartas de final, né, antes de ir para Las Vegas. Desses 5 jogos, né, foram 3 vitórias e 2 derrotas. Uma derrota foi essa que eu comentei, com o Terrão, então assim, podemos dizer que não contou, né? Então nos jogos que de fato contaram, foram 4 jogos, o Thunder venceu 3 e perdeu 1. E eu não sei se você vai lembrar, né, se vocês vão lembrar, que essa derrota foi justamente lá em Phoenix, com uma bola espírita do Devin Booker. Foi daquele momento que o Thunder estava começando a ter umas derrotas esquisitas, enfim, o Devin Booker acertou uma bola de 3, que maravilhosa. Chet Holmgren na bola seguinte forçou uma de 3, a gente perdeu. Mas é um confronto que o Thunder é bem favorito, né, cara? Não vejo essa série passando muito de 6 jogos, não. No limite, no limite. Se eu pudesse apostar, eu iria num 4-1, né? Não vou largar um 4-0, não sou tão soberbo assim, apesar de que nos últimos anos tá difícil torcer pro Thunder e não ser soberbo. Mas um 4-1 eu acho que é um cenário bem realista. Vejo que o Thunder, especialmente fora de casa em playoffs, precisa melhorar um pouco mais seu desempenho. Não em números, mas sim em desempenho mesmo, porque na temporada passada a gente sofreu em muitos jogos, até mesmo em momentos mais tranquilos, como na série contra o Grizzlies, por exemplo. Eu lembro que no jogo 3, lá em Memphis, a gente tomava uma derrota de quase 30 pontos até a lesão do Ja Morant. No jogo 4, lá em Memphis, também a gente sofreu, ganhamos no finalzinho. A série contra a Denver também foi sofrida. Contra a Wolves a gente tem uma derrota lá de 50 e poucos pontos, que é a nossa maior derrota em playoffs. Então o Thunder tem que girar essa chave também e fazer o mesmo desempenho que consegue performar em casa para esses jogos fora de casa, para ter um pouco mais de tranquilidade. É só um alerta, eu acho que o Thunder é favorito, mas pensando mais à frente, que esse ano a gente vai ter, né, na final, se a gente passar, é claro, final de conferência, um adversário muito forte do lado de lá da chave, o Thunder tem que chegar pronto e preparado para isso. Eu acho que a gente tem total condição, né, até mesmo de varrer, mas eu iria no 4-1 justamente por ser um pouco mais pé no chão, cara, torcer muito para que as outras séries se decidam todas em 6, 7 jogos, porque vejo também que, especialmente a parte física, vai pesar muito. O Thunder teve esse tempo de descanso do final da temporada regular para cá, e passando em 4, 5 jogos, vai ter também um tempo a mais de descanso comparado a outros adversários futuros, né? Porque, cara, Wolves, Nuggets, o Spurs, são times que em algum momento vão se enfrentar do lado de lá, e eu, né, duvido muito que seja uma série decidida em varrida para um dos lados. Então eles vão se desgastar, vão ter confrontos pesados, né? Vários jogadores também têm esse histórico de lesão do lado de lá, então vamos torcer para que o Thunder consiga ter uma passagem tranquila para o próximo round e que o lado de lá da chave também se desgaste bastante para a gente ter essa vantagem, além da parte técnica, porque somos o melhor time, mas também a parte física, porque somos um time jovem, um time que sofreu com muitas lesões nessa temporada, mas felizmente chega com praticamente todo mundo saudável para essa reta final. É engraçado, o Jalen Williams essa semana, né, tiveram os treinamentos, né, apesar do time não estar entrando em quadra, o Jalen Williams e o resto do time treinou, mas o Jalen Williams deu entrevista, perguntaram pra ele como que ele tava, né, tipo,
essa questão do descanso, ter uma janela grande até o próximo jogo. Ele comentou que estava ótimo porque ele jogou, aí claro, né, não foi um número verdadeiro, mas ele brincou que ele jogou tipo só uns 12 jogos na temporada. Então, é muito bom ter o time completo. Inclusive, o Jalen Williams teve seu melhor jogo da temporada contra o Phoenix Suns. Foi o jogo que ele se lesionou, ele vinha tendo um bom jogo, ele caminhava para 30 pontos, não estava errando nenhum arremesso. Aí ele acabou se lesionando no jogo seguinte, se eu não me engano. Enfim, eu sei que o melhor jogo da temporada dele foi contra o Phoenix Suns, que é um time que tem muito arremesso, né, cara? Ontem contra o Golden State Warriors, o Jalen Green acertou 8 bolas de 3, 9 bolas de 3, algo do tipo. Então é um time que é muito quente do perímetro. Até puxei a estatística aqui para não estar falando besteira. Eles são o quinto time que mais acertam bola de 3. Entre eles temos o Charlotte, Golden State e Milwaukee, que já caíram fora, ou seja, Phoenix nesses playoffs é o segundo melhor time no quesito, ou seja, acerta quase 15 bolas de 3 por jogo, então o jogo deles é muito moldado nisso, até porque eles não têm um garrafão muito forte, né? Eles têm o Maluak, inclusive era um pivô que estava cotado para ser escolhido pelo Thunder, mas acabou não chegando na gente, a gente pegou o Thomas Sorber. Então, é um time que se pauta muito pela bola de 3. A gente sabe que a maioria dos times hoje se pauta pela bola de 3, mas o Thunder não é um desses casos. Então, o Thunder vai ter que usar e abusar da transição, até porque Phoenix é um time físico, mas nem tanto. Porque, por exemplo, você olha o time titular, tem o Jalen Green e o Devin Booker, que são dois armadores que não marcam, né? Eles são muito bons ofensivamente, só que eles não são tão bons na defesa. Tem o Dillon Brooks, que já falou sua gracinha, né, Ângelo? Confere, que falou a besteirinha dele já. Ele cita a questão do Thunder ter muitos cavadores de falta, entre outras coisas, que é mais uma questão psicológica mesmo para apimentar essa série, né? Exato, exato. Então, assim, a gente já sabe como vai ser o tom que essa série vai ser tomada, e o Thunder vai buscar essas faltas, não por buscar faltas, né? Porque o Thunder agride muito a cesta, o Thunder ataca muito o aro. Então, com o Phoenix, se o Phoenix ficar na frente, o juiz vai marcar falta e é isso, cara. Frase polêmica, mas o choro é livre, né? A gente sabe que o Thunder não é um time que joga pautado em faltas, mas o basquete é assim. Se as pessoas estão chegando no esporte agora, deveriam se informar mais que o esporte é dessa forma. Como eu sempre falo, uma vez eu fui jogar basquete com um amigo meu, ele vem do handball, onde o handball é permitido tudo e mais um pouco. Aí ele botou a mão em mim, eu cavei uma falta, ele falou, pô, mas isso aqui pode? Eu falei, não, não pode, é falta. Então, assim, entendo, pessoal, entendo. Eu gosto dessa rivalidade, não teria graça, né, se não tivesse algum motivo a mais pra gente acompanhar esse jogo, então que bom que o Dillon Brooks é um personagem importante, esperamos todos, né, dar a resposta dentro de quadra. Eu acho que o Shea é um cara que conhece bem ele e vice-versa, né, e obviamente não se compara o nível do jogador, mas ele vai tentar de tudo para entrar na mente dos nossos atletas. Acho que a gente é um time bem calçado nesse ponto, psicologicamente a gente vai realmente conseguir entregar, e física e tecnicamente também, tudo que a gente precisa para passar de fase. Eu queria falar um pouquinho da rotação do Thunder, o Thunder que, na minha concepção, vai ter o mesmo quinteto titular que foi campeão na última temporada, inclusive que jogou bem pouco nesse 2025-26, né, com Shea, Dort, Dub, Chet e Hart. Mas, cara, o banco para mim é uma dúvida, porque hoje eu vejo 3 jogadores que devem ter o seu espaço garantido. AJ Mitchell, que é um acréscimo comparado à temporada do título, visto que estava lesionado boa parte do processo. Alex Caruso, que foi o principal bancário do Thunder, e Cason Wallace. De resto, cara, Aaron Wiggins perdeu muito espaço, fez uma temporada tenebrosa. Isaiah Joe é um cara que teve mais altos do que baixos, eu acho, na temporada, porém, em playoff, é pouco utilizado, né? A ver se o Mark Daigneault vai ter, né, alguma boa vontade de colocá-lo em quadra, se ele vai corresponder nesses momentos também. E Jalen Williams, o pivô, que para mim fez uma temporada bem honesta, tá bem honesta de verdade, que eu acho que até poderia ser um quarto bancário com bons minutos de quadra. Eu queria saber do Lucas, nosso amigo aí, o que ele acha. E tem outros, claro, outros jogadores que correm por fora, né? O Kenrich Williams joga pouco, né? O Jared McCain também teve destaque, mas não sei se vai ser muito utilizado também. Fora, né, Nikola Topic, né, um calor, não vai ter muito espaço também, Thomas Sorber tá lesionado, entre outros. O que tu acha aí dessa rotação, Lucas? Cara, eu acho, na verdade, a minha esperança, né, é que a gente, uma das maiores críticas que a gente teve na temporada foram os testes, por assim dizer, de rotação que o Mark fazia, né? Em algum jogo ele fazia aquilo, ele fazia outra coisa, sei lá o que, até por conta das lesões, né? O time teve que rodar bastante. Então a gente ficava muito nisso, cara, por que ele tá fazendo isso? Por que ele tá fazendo aquilo? Sei lá o que, tipo, pô, pardal, burro, sei lá o que. Eu torço para que isso tenham sido testes para ele já chegar agora nos playoffs sabendo quem ele vai usar. Que eu, de fato, não sei
quem vão ser esses jogadores. Realmente, eu concordo com esses 3 que você citou. Esses 3 vão ser fundamentais. Só que eu queria muito ver Jared McCain jogando. Mas, sabe, a gente sabe do potencial do McCain, a gente sabe quão bom ele é, sabe? Ele é um cara que, assim, a longo prazo eu não sei se eu vejo no Thunder, justamente porque ele vai se tornar um cara muito grande, né? Um cara muito bom, né? Eu não sei se o Thunder vai conseguir segurá-lo, eu não sei se o Thunder vai também medir esforço para segurá-lo, mas isso é uma questão para o futuro. Mas eu acho que ele tinha que ser muito utilizado, até porque ele veio de um time que ele já tinha uma responsabilidade grande, né? No Philadelphia, na época dele, o Max ainda estava se tornando aquele All-Star, né? Não tinha ainda o VJ Edcom, ele perdeu espaço justamente porque o VJ chegou, então ele já tinha um papel de protagonista, então esses caras nos playoffs gostam de aparecer, né? Ele vem jogando normalmente o terceiro, quarto período, né? Normalmente quando o jogo já tá meio ganho, quando o jogo tá apertado com as bolinhas de 3, então de repente num jogo de trocação, né, Jared McCain e o Isaiah Joe vão ser importantes para fazer isso, cara, porque se você depender da bola de 3 do Caruso e da bola de 3 do próprio Cason Wallace, que, né, teve seus altos e baixos na temporada, assim como você disse, sobre o Isaiah Joe, também falo sobre o Cason, que teve mais altos do que baixos, mas ainda assim é um cara novo, né, tá no seu terceiro ano de liga. Eu acho que é importante trazer um cara como o Jared McCain mais vezes. E o Jalen Williams, cara, ele tem que ser utilizado, sabe? Eu acho que, até pelo fato de a gente não ter outro cara grande confiável vindo do banco, né? A gente tem o Carson, que não é um jogador de rotação de playoff, convenhamos. Então o Jalen Williams tem que ser utilizado, especialmente porque ele é um coringa, né? A gente até brinca que ele é a criptonita do Jokic, só que ele é um cara que traz uma vertente diferente, assim, pro Thunder, né? Tanto na defesa quanto no ataque. Então, minha rotação seria com esses 10 caras, tá? Sendo cortando um ou outro ali em algum jogo ou outro, mas não passaria desses 10. No início acho que dá pra manter assim, só que eu espero muito também que o Mark use e abuse dos jogadores, cara. Tipo, não quero ver Chet Holmgren com 20 minutos por jogo, 25, Shea com 28, sabe? Se for pra usar, cara, é usar agora. Os caras descansaram muito na temporada, muito. Então, assim, se tem um momento pra estourá-los, é agora. Eu até vejo esse primeiro round como algo mais tranquilo nesse quesito, né? Não acho que o Thunder deva ter 8 jogadores e esses 8 jogarem 40 minutos por noite, mas caso a gente passe e se aproxime da final, aí sim eu acho que o Thunder e o Mark Daigneault, que é o responsável pela gestão do grupo, deve realmente priorizar quem tá melhor, e quem tá melhor tem que estar em quadra, né? O Thunder se poupou a temporada toda, a gente se gabou muito que o Shea não jogou, sei lá quantos quartos, né, no caso. Então ele tá em plenas condições de ter uma minutagem alta nesse playoff. Eu quero ver esses caras com 35 minutos por noite, mano. Eles são o diferencial, e especialmente o Shea, pro Thunder tá onde está. E a gente não pode dar nenhuma margem pro azar. A gente sabe que, pô, perder um jogo de bobeira, tu se força a fazer mais uma viagem, a forçar mais um jogo, né, a se desgastar, a ter o risco de se lesionar. Então, quanto antes o Thunder puder matar essas séries e passar por cima dos adversários, melhor ainda. Mas eu confio sim que o Thunder vai conseguir, dentro desse grupo recheado de bons jogadores, fazer uma gestão eficiente. E sim, cara, eu gostaria de ver o Jared McCain. Considero que o Thunder completo, né, conforme a gente teve em alguns jogos dessa reta final, não vai dar muita brecha para ele aparecer, mas é um cara que eu acho que tem tudo para em breve, aí na próxima temporada, ser um cara fixo na rotação, porque tem muito talento, né, muito potencial. Eu acho que se fosse comparar com outros jogadores que vêm do banco, como o próprio Joe, que é um arremessador também, o McCain é um cara que tem bem mais perspectiva, né, e não tem aquela fama que o Joe tem muitas vezes de ser o cara que só mata a bola quando o time tá ganhando por 20, por 30. Ele é um pontuador melhor, um pontuador mais eficiente, e eu acho que vai ser uma peça importante. E um breve comentário sobre o Jalen Williams, o pivô. Cara, achei bem honesta a temporada dele, como eu havia falado anteriormente, e principalmente justamente por esses confrontos contra o Nikola Jokic. Ele conseguiu sair muito bem, até melhor que os outros dois pivôs do elenco, o Chet e o Hart, e teve jogos bons contra o Victor Wembanyama. Então ele pode ser criticado muitas vezes, né, por ser um cara mais passivo, por não pontuar tanto na maioria dos jogos, mas contra os dois melhores pivôs da NBA, Jokic e o Wembanyama, que deve inclusive fechar o top 3 para MVP com o Shai Gilgeous-Alexander, que será o vencedor novamente, junto com, aliás, contra, né, o Wembanyama e Jokic, ele conseguiu sair muito bem. Então ele é uma peça essencial. Ele é aquele jogador que tu nunca sabe muito o que esperar dele, e talvez por isso, por ser tão imprevisível, ele seja um cara útil para o elenco, né? Então eu não me importo de ele ser um jogador médio para bom
né, contra, sei lá, os 27 outras equipes da liga, se ele for essencial contra esses dois pivôs, e muito provavelmente a gente estará de frente contra um deles mais à frente se a gente avançar nos playoffs. Então acho o Jalen Williams um cara bem importante para essa rotação também, mas fecho que AJ Mitchell para mim vai ser o X-Factor nesse banco, uma peça que a gente não teve na última temporada, né? Ele até pisou em quadra em alguns jogos, mas não era um cara de rotação mesmo, jogava mais no garbage time. E nessa temporada ele tá muito mais maduro, vai ser uma peça importante para romper essa barreira ofensiva vindo do banco, que o Thunder muitas vezes não teve, especialmente agora que o Aaron Wiggins, né, simplesmente derreteu, não é mais o jogador que a gente viu nas últimas temporadas, então o AJ vai ser importante com relação a isso. Caruso é um cara experiente, a gente espera que ele suba de produção, como subiu na última temporada, e o Kayson eu espero também que mantenha o nível habitual que a gente está acostumado dele, né, sendo um excelente defensor e, se possível, mate as suas bolinhas de 3 no ataque. Então vejo que o Thunder tá preparado, vai fazer um bom primeiro round, e eu acho que, cara, passando vai ser daí pra frente, os caras pegando o ritmo, pegando o espírito da pós-temporada, o Thunder jogando em casa é muito forte, né, o Paycon Center vai pegar fogo, né, a atmosfera é muito diferente, então a gente tem tudo aí pra fazer uma estreia positiva, que, cara, é amanhã já, né? Passou rápido, na minha concepção. Eu não tinha nem percebido que já era no domingo, às 4h30 em Oklahoma City, jogo 1, assim como o jogo 2. Temos o mando de quadra em todos os confrontos, transmissão da ESPN, e eu já deixei meu palpite, 4-1. Cara, eu poderia falar 4-1 para ir contigo, só que a audiência clama por uma discordância entre nós, né? Então, tô entre 4-0 e 4-2. Só 4-2 e o pessoal vai falar que eu sou um pouco rude, né? Um pouco vulgar. Vamos no 4-2zinho, né? Vamos no 4-2, que eu acho que Lista absurda, né, mano? não vai acontecer esse 4-2 não, mas eu vou de 4-2 pelo entretenimento, né? Imagino que o Thunder vai fechar isso em no máximo 5 jogos. Espero que feche, até porque no jogo 6 eu vou estar viajando. Então, por favor, Thunder, não chega no jogo 6 não. No jogo 6 eu não vou conseguir ver, enfim, vou estar com a namorada, pode ser que dê algum problema, mas brincadeiras à parte, cara, eu acho que independente do resultado, o Thunder vai conseguir passar, e a gente pega o Houston Rockets, né? Você comentou um pouco, assim, e o Rockets passar do Lakers, né? Acabei de jogar o Lakers por água abaixo, só que o Lakers ainda tá sem o Doncic, ainda tá sem o Austin Reeves, então muito improvável que o Lakers consiga vencer essa série contra o bom Houston Rockets, tá? E o Thunder, mais um motivo pro Thunder conseguir terminar essa série rápido contra o Phoenix, porque tem grandes chances do Houston terminar essa série rápido contra o Lakers, e cara, o Houston é um time chato. Ainda vejo o Thunder muito favorito contra o Houston, a gente enfrentou eles várias vezes na temporada, vencemos com certa dificuldade em alguns jogos, mas é aquilo, né, cara? Ninguém quer pegar um Kevin Durant nos playoffs, um Amen Thompson empolgado. Sengun, tenho muito medo não, mas certamente seria um matchup mais difícil, mas é de suma importância o Thunder descansar bem para chegar bem nesse segundo round e, consequentemente, pegar quem vier destruído, né, da outra chave. Você falou que citou os nomes já, provavelmente vai ser entre Denver e San Antonio, mas eu não descarto o Minnesota, que é um time bom, mas enfim, isso aí a gente vê mais pra frente. Mas vamos de 4-2, se Deus quiser um 4-0, e que venha o Houston Rockets, né? Você acha que o Lakers tem chance de passar? Acho que tem não, né, cara? O LeBron não aguenta sozinho, não. Eu acho que os dois times, vejo o Thunder extremamente favorito contra qualquer um deles. Acho que até mais do que eu vejo contra o Suns, que eu já vejo como muito favorito, mas para mim, Lakers e Rockets são adversários muito acessíveis para o Thunder. E, cara, eu vi que o Kevin Durant era dúvida para o jogo 1, não sei. Eu acho que é um confronto de trocação, né? Vamos ver se o LeBron James ainda tem gasolina no tanque. Acho que a gente não pode subestimar nunca. É um dos maiores da história do jogo, mas vejo o Rockets como favorito. O Lakers é muito fraco, né, cara? Não tem nada praticamente. Mesmo se tivesse o Doncic, o Austin Reeves, é meio enxuga-gelo, assim. Os caras com muito volume de jogo, mas não tem uma defesa eficiente, não tem uma troca de passes eficiente. Então, não vejo muito cenário para o Lakers avançar. E, cara, tendência mesmo é de Thunder e Rockets, se fosse palpitar, é claro. E vai ser um prazer, né? Poder eliminar o Kevin Durant nessa pós-temporada, mesmo que ele já não seja mais aquele cara que ele foi um dia, mas ainda é um cara muito bom, que segue em alto nível, né? Fazendo seus 25 pontos por jogo aí em boa eficiência. Não deixa de ser um dos grandes também. E vai ser um prazer, eu acho que só vai abrilhantar essa nossa trajetória até as finais de conferência. E enquanto a gente vai pegar os restos mortais do Durant ou de um LeBron James da vida com 50 anos, Denver Nuggets e San Antonio Spurs muito provavelmente estarão se enfrentando do lado de lá. Então eu acho que é positivo por esse ponto também, para a gente poder aí vencer o mais rápido possível, descansar tranquilo, estudar o adversário, né? Porque a gente tem esse tempo também para poder chegar na final de conferência bem.
E, cara, se tudo der certo, bicampeão, né? Acho que a expectativa de todo mundo é o que a gente mais quer, além de Calma, ser. calma, Além de ser. calma. Não, Tu já tá vou me muito empolgar otimista aqui. hoje, Já cara. Tu vou tá me muito empolgar otimista aqui, mano. hoje. Eu tô de aniversário amanhã, né? Então tem motivos pra isso. Mas acho que além da gente torcer muito pro Shea ser o BMVP, né? O back-to-back, principalmente a gente quer mais um campeonato pra conta aí pro Oklahoma City. Mas vamos pezinho no chão, então. Começar com amanhã. Jogo 1, cara, recém jogo 1. Então tem mais de um mês pela frente de muito playoff pra gente assistir aí e vamos ficar na torcida. Temos mais alguma coisa, amigo Cara, Lucas? só acho que a gente pode fazer algumas breves hot takes aqui, só Bora? rapidinho. Então, quem classifica, você acha? Vamos fechar com Thunder, Rockets, Spurs e Nuggets? Sem chance pro Minnesota? Eu fecho nessa sequência aí. Tá, beleza. E agora eu te pergunto, já vi você postando na sua página, acho que só pra gente fechar aqui, pra gente falar, dois jogadores, né? Um meu, um seu. Qual jogador você mais espera ver e mais você vai cornetar nesse playoff? Sem contar o Shea, né? O Shea tem licença poética. Eu já digo que é o Chet Holmgren. Eu espero muito do Chet. Ele mesmo disse que temporada passada ele não estava no melhor ritmo dele, né? Enfim, mesmo assim foi importante. Cara, eu espero muito do Chet nesse playoffs. Eu vou cobrar muito dele. Espero pelo menos. Cara, 20-10 é muito, mas eu quero perto disso, sabe? Eu quero um 20-10-2, sabe? 20 pontos, 10 rebotes, 2 tocos por jogo ali. 20 pontos eu acho que é um pouco alto, até por conta da rotação do Thunder muito branda, né? Só que, de repente, perto disso ali, eu fecho, cara. Eu tô nessa expectativa. Quem você vai cornetar bastante nesse playoff, meu amigo? Sem ser o chat, tá? Porque eu sei que você vai cornetar muito chat também. Cara, se não pode ser o Chet, eu vou no Jalen Williams. Eu acho que são os dois jogadores que a gente mais tem expectativas, né, com relação ao Thunder, além do Shea, é claro. Então, são dois caras que, a partir do próximo ano, vão receber um contrato máximo. Ambos já foram pro All-Star Game, né? O Chet, não sei se vai ser ao NBA esse ano, mas o J-Dub já foi. Então, são jogadores que a gente tem expectativa e que precisam entregar uma mínima consistência, né? Eu acho que o Chet, principalmente, já é um cara que entrega defensivamente todas as noites. O Jalen Williams ficou muito tempo machucado, mas, cara, tá saudável, né? Vai estar em quadra aí, então esperamos que eles entreguem o que a gente espera. Então, se não pode ser o Chet Holmgren, que eu gosto de dar uma cornetada, mas é aquela relação de amor e ódio, acho que mais amor do que ódio, talvez eu não transpareça isso, mas eu valorizo muito a importância do Chet para esse time, né? Os números, tanto os mais óbvios como os avançados dizem isso, ele é um cara de extremo impacto, mas então eu fico com o Jalen Williams, vou esperar e vou cobrar muito do Jalen Williams para ser esse suporte ofensivo, principalmente ao lado do Shea, para ser essa segunda ou terceira opção viável para a gente conseguir vencer todo mundo. Fechou, meu amigo. Fechou. É Você isso? encerra Mais um para aí. conta? Então, ó, te desejo um feliz aniversário. Pô, muito obrigado. Um grande parabéns. Espero que você curta seu aniversário com um show do Thunder, que vai ser amanhã. Realidade, jogo apertado. Thunder com preguiça absurda, porque não entra em quadra 2 semanas. Pô, Eu tô até vendo como é que vai ser, mas enfim, vai dar nós, cara, vai dar e nós. muita Então, corneta, né? Que eu acho que é o tem que ter, tem que ter. que deixa essa chama acesa, especialmente para mim aqui. Muita corneta, mas é aquela corneta de amor, né? É No fundo, necessário, pô. A é a corneta é forma da gente necessária. demonstrar o nosso amor. O torcedor brasileiro é assim. Eu acho que a gente fala tanto de amor ao jogo, né? A gente até cita o Oscar Schmidt no início do episódio. Então, esse amor ao jogo, essa gana, essa raça, é o que caracteriza todos nós brasileiros, independente do esporte. Nossa vontade de ganhar está acima de tudo. E é com esse espírito que eu vou para frente da TV assistir amanhã. E eu espero que seja o espírito que os jogadores pisem na quadra do Paycon Center para amassar o Phoenix Suns e a gente estrear bem aí para abrir essa série aí com uma vitória. Tamo junto, meu amigo. É nóis. Tamo junto, Thunder Thunder Up. E ó, voltamos a gravar pra série contra Houston. Ou na eventual eliminação trágica do Oklahoma City Thunder, que seria o último episódio da história desse podcast, se isso acontecer. Então, Aí seria fatalmente, né, também o fim do Thunder Mania Brasil, o fim do Thunder Brasil. Não, fim da nossa vida. Não vai acontecer, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então estaremos aqui daqui a umas 2 semaninhas por aí. Podem nos cobrar. Se não voltarmos, podem cobrar o Thunder Mania Brasil, que é o maior descomprometimento. Que isso. Valeu, meu povo. Tamo junto, Thunder Up. Valeu. Valeu.